Prazer estar aqui com vocês. Sempre é prazeroso estar aqui, poder dividir com vocês um pouquinho da porção da Palavra de Deus. Confesso que quando o reverendo Knight me ligou, há umas 2 semanas, me fazendo esse convite, a resposta de imediato foi: você está louco, pastor? O que é isso? De noite? Pregar lá na igreja, né? É muita responsabilidade, né? Aí ele falou assim: não, mas fica tranquilo que o Fred vai estar lá com você. Falei: então tá bom, né? O homem da carona vai estar lá comigo, então eu fico mais tranquilo, então. Mas eu aceitei, porque sempre é bom poder dividir um pouquinho com vocês aquilo que Deus coloca no nosso coração. Eu não sou pastor, não sou seminarista, sou um diácono da igreja, gosto de ler a Bíblia, de fazer alguns estudos, e às vezes quando o pastor me convida, eu aceito para poder dividir com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo. Fico feliz de ver aqui pessoas que eu já não vi há algum tempo. Meu amigo Jaide está ali, com a noiva. É um prazer revê-los aí. E eu me lembro que quando eu era bem criança, eu ainda não era convertido ao Evangelho, mas os meus primos eram dessa igreja, né? Joel Martins e o reverendo Edson Martins. E eu me lembro que quando o Joel casou, eu era bem criança ainda, eu tinha cabelo Black Power. Acreditem, eu tinha um cabelo Black Power. E eu ficava lá em cima na galeria, eu fiquei lá em cima na galeria vendo o casamento acontecer. E eu me lembro que quando o casamento aconteceu aqui, eu pensei assim: nossa, que igreja bonita. A nossa antiga formação aqui da igreja, né, que tinha aquela abóbada aqui, era bem legal. E eu me lembro que eu pensei nisso na época. Que igreja bonita. E hoje é um prazer para mim estar aqui na frente, poder dividir um pouco com vocês um pouquinho da porção da palavra de Deus. Que seja uma noite abençoada, que seja uma noite rica para a gente, né, de conhecimento, de entendimento da palavra de Deus. É o que todos nós queremos, entender a palavra de Deus. Então, que seja uma noite abençoada para todos nós. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias. O livro de Neemias. Vamos meditar um pouquinho em cima desse livro. Livro de Neemias, no capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 12. Neemias, capítulo 8, do verso 1 até o verso 12. Vou pedir que os irmãos, daqueles que puderem, por favor, se coloquem em pé, para que nós possamos fazer essa leitura, respeitosamente, a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 8, do verso 1 até o verso 12, vai dizer assim para a gente: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram:
Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prendeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Podemos assentar, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa palavra, que Deus esteja aqui conosco, que Deus fale conosco, nos corrija, nos instrua e nos firme nos caminhos dele. Esse é um texto que me chamou muito a atenção quando eu comecei a ler, comecei a estudar um pouco o livro de Neemias, e me deparei com essa porção desse texto, e isso me saltou aos olhos, porque o contexto desse texto que nós lemos é um contexto que nós sabemos, nós conhecemos a história desse contexto bíblico. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, foi levado cativo para a Babilônia. E lá ficou por muitos e muitos anos, sofrendo, padecendo. Esse cativeiro acabou e uma parte do povo passa a voltar para Jerusalém. E quando eles começam a voltar para Jerusalém, eles se deparam com uma cidade meio que destruída. O templo estava destruído, as casas estavam derribadas, as plantações não davam mais o seu fruto. Enfim, era uma cidade com muitas dificuldades. Os muros de Jerusalém também estavam completamente derrubados. E nesse contexto, 3 pessoas foram importantes para a reconstrução dessa sociedade judaica ali em Jerusalém. O primeiro foi Zorobabel, que foi o homem que teve no coração disposto a vontade de reconstruir o templo de Salomão, que tinha sido destruído. Então Deus levanta Zorobabel, coloca ele no coração para reconstruir o templo, e esse templo passa a ser reconstruído, e o templo é reconstruído. Não mais com aquela formosura que era antigamente como o templo de Salomão, aquele templo suntuoso, aquele templo cheio de ouro, aquele templo maravilhoso que saltava aos olhos. Um templo mais simples, mas o templo foi reconstruído. Isso você pode ler depois na sua casa, lá em Esdras, no capítulo 3, no versículo 8. E um outro homem que Deus levanta foi o próprio Esdras, homem que teve no coração o desejo de reconstruir aquela comunidade religiosa que estava completamente apagada, abatida. Diz a Bíblia que Esdras, ele tem o coração disposto, o desejo de ensinar aquele povo nos caminhos do Senhor de novo. E no livro que nós lemos agora, o terceiro homem importante para aquela reconstrução daquela sociedade foi Neemias. Neemias, um homem que teve no coração o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam derrubados, acabados, a cidade já não estava tão protegida assim, porque os muros estavam completamente deformados, isso lhe pesou no coração. Ele soube disso por causa do irmão dele, que chegou e falou para ele: os muros de Jerusalém estão derrubados, deformados. E então há no coração de Neemias esse desejo: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso reconstruir esses muros com a ajuda dos meus irmãos. E é isso que ele faz. E tudo deu certo. Tudo deu certo. O templo foi reconstruído. O templo que antes era chamado de Templo de Salomão, suntuoso e grandioso, agora é chamado de Templo de Zorobabel, mais simples, mais comedido, mas ele foi reconstruído. Os muros de Jerusalém também. Neemias, com a sua força, com a sua disposição, com a sua vontade, com o desejo que Deus havia colocado no seu coração, e com a ajuda de muitas pessoas ali, reconstruíram os muros de Jerusalém. Mas faltava uma coisa, a mais importante de todas, para que aquela comunidade passasse novamente a ser uma comunidade de Deus, que conhecesse a Deus. Faltava a eles abrirem o livro da lei e meditarem no livro
da lei. E conhecerem a Deus pelo livro da lei. E entenderem quem era aquele Deus que havia permitido um monte de coisa ruim na vida deles. Era necessário que esse livro fosse aberto. E coube a Esdras e a Neemias essa tarefa. E foram buscar o livro da lei. E o livro da lei foi aberto. E o livro da lei foi lido para aquele povo. Diz a Bíblia que desde a alva até ao meio-dia, eles investiram tempo na leitura daquilo que era a coisa mais importante para a vida de um povo que quer andar com Deus, quer conhecer a Deus. E eu só posso conhecer a Deus se eu ler aquilo que está no livro da lei. Se eu entender aquilo que está sendo dito no livro da lei. Esse livro é aberto. Esse livro é lido. Mas muito mais do que aberto e muito mais do que simplesmente ser lido, esse livro, ele foi explicado. Abriram o livro, leram o livro para o povo e explicaram para o povo tudo aquilo que estava escrito naquele livro. E diz o texto que nós lemos, que o povo ia escutando aquelas palavras, o povo ia escutando aquilo que foi dito e o povo ia se emocionando, porque eles iam entendendo que tudo aquilo que eles passaram e tudo aquilo que eles estavam escutando ali naquele momento, os seus antepassados já tinham escutado também. Palavras de vida, palavras de paz, palavras duras, palavras que confrontam. A palavra do próprio Deus foi dito para aquele povo. E aquele povo foi escutando aquela mensagem. E aquele povo foi se emocionando com aquela mensagem. E aquele povo foi entendendo aquela mensagem. Porque o livro foi aberto. Porque o livro foi lido. Mas porque o livro foi explicado. A gente pode imaginar que conforme esse livro ia sendo falado para aquele povo, a mensagem com que se ia falando para aquele povo, possivelmente, era uma mensagem de: olha o que os seus antepassados fizeram. Vocês entendem por que vocês sofreram tanto? Vocês entendem por que vocês amarguraram anos e anos, 70 anos no exílio, longe do Senhor, cativos, sendo humilhados, sendo açoitados, sentindo dores, passando por dificuldades? Possivelmente a leitura desse livro abarcou essas coisas. Possivelmente a leitura desse livro disse para esse povo: os seus antepassados e todos nós, lá no passado, erramos porque não andamos no caminho que Deus tinha para nós. Os nossos antepassados viveram uma vida longe de Deus. E se nós formos ler o livro de Deuteronômio, os livros de Reis, 1 Reis, 2 Reis, lá nos conta a história de um povo que é muito parecido com a nossa sociedade atual. É um povo que está com Deus, mas ao mesmo tempo não está com Deus. É um povo que até conhece o Senhor, mas é um povo que não se esforçava em fazer a vontade do Senhor. Um povo que buscava os prazeres ilícitos que outros povos tinham naquela situação. Um povo que dava suas filhas em casamento com pessoas que não adoravam, que não temiam o Deus vivo de Israel. Um povo que construía para si imagens de seres que não deveriam ser cultuados. Um povo que tinha tudo para adorar e para render graças ao único e verdadeiro Deus. Mas um povo muito fraco. Um povo muito tolo. Um povo que caía muito facilmente. E esse livro foi sendo lido para esse povo. Esse livro foi sendo explicado para esse povo. E diz a palavra, lá no versículo 12 desse livro que nós lemos agora, lá no finalzinho, que esse povo tinha entendido as palavras que foram lhe sendo ditas. Por isso tamanha emoção em ser recordado à sua memória o motivo do cativeiro, o motivo do sofrimento, o motivo de tanta dor. E isso só foi possível porque o livro da lei foi aberto e foi explicado para aquele povo quem era Deus e o que Deus queria daquele povo.
não é possível uma sociedade que ama a Deus e que quer viver com Deus, que não lê a Bíblia, que não se depara perante as Escrituras, que não investe tempo em leitura e releitura da palavra do Senhor. Porque é através disso aqui que Ele fala conosco, que Ele nos diz qual é a sua vontade, que Ele nos diz o que Ele quer de nós, que Ele mostra para a gente qual é o caminho que a gente tem que seguir. E esse povo, lá no tempo de Neemias, teve esse privilégio. O livro foi aberto, o livro foi explicado, o livro foi lido, e eles entenderam a mensagem que ali era contido. Isso é bênção de Deus, isso é cuidado de Deus. Isso nos mostra de que o mesmo Deus que já havia avisado para eles, se vocês não andarem comigo, coisas ruins vão acontecerem com vocês. É o mesmo Deus que fala, se vocês voltarem para mim, eu vou receber vocês de braços abertos, eu vou cuidar de vocês. E isso foi possível porque a leitura das Escrituras se fez naquele momento. Mas um outro ponto, que é muito interessante nesse texto, nós não lemos, está um pouquinho mais para frente. Eu peço para você abrir lá, no capítulo 9 agora, só você virar a página. No capítulo 9, esse povo que entendeu aquilo que foi lido, esse povo que se emocionou porque escutou as palavras do próprio Deus, esse povo que teve a palavra do Senhor explicado para eles, esse povo ele tem uma atitude muito interessante. Na verdade, ele tem uma atitude de verdade. O capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 3, vai dizer assim para a gente: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Sabe o que acontece quando o livro da lei é aberto, quando as Escrituras, quando a gente se depara com as Escrituras? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos confronta. Conforme a gente vai lendo as Escrituras, conforme a gente vai entendendo aquilo que é lido, a gente passa a entender quem a gente é. E o quão errado a gente é, o quão fraco a gente é, o quão podre nós somos. O ser humano, ele precisa de somente uma oportunidade pequena para se desviar dos caminhos do Senhor. Essa semana eu estava lendo na escola, Folha de São Paulo, e tinha uma reportagem dizendo que uma menina de 11 anos, em Santa Catarina, foi violentada e ficou grávida. Isso levantou uma discussão muito grande ali na sala dos professores. E a única coisa que eu pensei foi: Senhor, de novo, essa não é a primeira menina que isso acontece. E eu gostaria muito que ela fosse a última, mas eu não sei. Porque o ser humano é podre. Existe uma vontade no ser humano tão grande de dar vazão aos seus desejos que estão longe do Senhor, que faz com que o ser humano cometa esse tipo de coisa. Mas esse povo, que leu o livro da lei, que entendeu aquilo que foi dito, ele toma uma atitude. Ele fala assim: eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso dizer para Deus quem eu sou. Ele já sabe quem eu sou. Mas eu preciso dizer o quão ruim eu sou para Ele. Eu preciso falar para o Senhor as coisas ruins que eu faço. E depositar aos pés do Senhor os meus pecados. Porque foi pelos meus pecados e pelos pecados dos meus antepassados que nós sofremos tudo aquilo que nós sofremos. E o povo toma essa atitude. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, quando a gente lê, ela confronta a gente. E é impossível a gente ler a Bíblia e olhar para a gente
e tem a mesma percepção de quem nós somos. A gente muda. A gente começa a entender como é o nosso coração, como é a nossa mente, qual é o nosso real desejo. Isso me trouxe à mente aquilo que Davi havia dito no seu Salmo 51. Abre lá sua Bíblia no Salmo 51. Um salmo que a gente conhece, um salmo belíssimo, um salmo lindíssimo, um salmo de confissão de pecados. Davi, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, que diz: você pecou, você errou, você assassinou, você fez tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. Davi, ele compõe um salmo, que é o Salmo 51, que é um salmo que tem como título Confissão e Arrependimento. E nesse Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 3, Davi vai dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi, ele só fala isso porque ele foi confrontado por um homem de Deus. E nessa confrontação com o homem de Deus, Davi cai em si e fala assim: o que eu fiz? Quem eu sou? Olha o meu coração. Olha a minha atitude. E ele fala esse salmo maravilhoso. Ele confessa o seu pecado. E ele diz: eu conheço o meu pecado. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que destroçou o coração de Deus. Eu adulterei. Eu mandei um homem para a morte. Eu tentei dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, para tentar arrumar a coisa aqui. Não deu certo. Então eu fui confrontado por um homem de Deus, que me disse um monte de verdades que eu precisava ouvir. E nessas verdades é impossível eu continuar sendo a mesma pessoa. Eu preciso confessar o meu pecado. E foi o que ele fez. Confessou o seu pecado e mudou de vida. Uma nova atitude. E foi exatamente o que esse povo, aqui em Neemias, no capítulo 8, no capítulo 9, ele fez. Ele se arrepende. Quando a Bíblia é aberta, ela nos confronta. Quando a Bíblia é aberta e ela é lida e ela é explicada e a gente entende aquilo que está sendo lido, ela confronta a gente, ela fala com a gente, ela mostra para a gente quem nós somos. E ela mostra para a gente aquilo que Deus quer de nós. E é impossível a gente ficar a mesma pessoa. O mesmo Florindo, o mesmo Fred, o mesmo Joel, a gente muda. A confrontação. Esse povo entendeu isso. Esse povo se emocionou pelas leituras que foram feitas ali para eles. E esse povo muda. Esse povo se arrepende. Esse povo confessa o seu pecado. Esse povo se coloca diante de Deus. Esse povo chora. Esse povo pranteia. Tudo porque o livro da lei foi aberto. E foi dito para eles. Se uma vez a sociedade de Israel naquele momento estava destroçada, de nada iria servir um templo novo, de nada ia servir os muros de Jerusalém novos, reformados, se uma sociedade religiosa não conhece o Deus que os criou. Ia ser tudo vão. Por isso que a coisa mais importante dessa reforma foi essa restauração que aconteceu no povo de Israel, quando o livro da lei foi aberto. Então esse povo conhece ao Senhor, esse povo entende aquilo que foi lido, esse povo se arrepende. E por último, esse povo toma uma atitude prática. Esse povo age. Esse povo não fica só no falar, só no blá, blá, blá. Ele faz uma coisa prática. E eu peço para você ir lá no versículo 38 agora, do mesmo capítulo 9 de Neemias. No mesmo capítulo 9 de Neemias, no versículo 38.
já adentrando no capítulo 10 aí. Vai dizer assim: por causa de tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós vivemos, tudo isso que foi nos lido agora, por causa de tudo isso, estabelecemos uma aliança fiel e o escrevemos e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. E se você for lá para o capítulo 10 agora, no versículo 29, já no meio do capítulo vai dizer assim: firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. Em outras palavras, esse povo foi apresentado à lei do Senhor, as escrituras foram abertas para ele, foi lido, foi explicado, eles entenderam isso, se emocionaram com isso, reconheceram seus pecados, as suas falhas, confessaram os seus pecados e as suas falhas e tomam uma atitude prática. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Eu entendi tudo aquilo que aconteceu, eu entendi o que vivemos no passado, eu entendi o que os nossos antepassados fizeram, os erros, as falcatruas, a maneira de agir torta, suja, podre, contaminando a sociedade judaica, com práticas e ritos que o Senhor não se agrada. Nós entendemos tudo isso. E agora nós queremos uma nova vida. Queremos andar diferente. Queremos agir diferente. Queremos trilhar uma vida que agrade ao Senhor. E para isso a gente quer fazer uma aliança com o Senhor. E eles fazem uma aliança com o Senhor. Eles escrevem isso, eles selam isso como uma forma de firmar realmente esse pacto. Queremos uma vida nova. Queremos uma vida diferente. Queremos uma atitude diferente perante esse Deus que nos ama, que quer o nosso bem, que tem coisas boas para a gente. E esse povo faz isso. Esse povo entende tudo aquilo que eles haviam passado e toma uma atitude. E eu fico pensando na nossa sociedade hoje, nos crentes de hoje, nos evangélicos, nos protestantes de hoje. Eu creio que a nossa sociedade cristã, evangélica, reformada, protestante, nós precisamos de uma restauração também, como esse povo foi restaurado. E esse povo, ele só foi restaurado porque a Bíblia, as Escrituras, o livro da lei, foi lido para eles, foi explicado para eles. O Espírito de Deus agiu e transformou o coração deles. Não é possível uma sociedade que diz que ama a Deus e que diz que teme a Deus, que não investe tempo nisso aqui, ó. Nessa leitura, nesse estudo, em confrontar texto com texto, em tentar entender o que Deus tem para a gente. Não é possível. De nada vai valer os templos luxuosíssimos que são erguidos hoje em dia, se a Bíblia não for lida. E de fazer coisas luxuosas, os evangélicos sabem bem, porque a gente vê por aí templos luxuosíssimos. Mas e a Bíblia? A leitura da palavra é lida, é explicada, as pessoas entendem aquilo que estão lendo, as pessoas reconhecem as suas falhas, os seus pecados, as suas vidas sujas, longe do Senhor. É para a gente refletir sobre isso. Esse texto de Neemias, ele nos mostra que quando Deus coloca no nosso coração a disposição de fazer algo, a gente tem que fazer com todo o nosso coração, como Neemias fez, como Esdras fez. Esdras, diz a Bíblia, que Deus colocou no coração dele esse desejo. Foi Deus quem colocou no coração dele esse desejo.
Eu preciso ensinar esse povo no caminho que eles têm que andar. Busca o livro da lei. Vamos falar para esse povo aqui o que Deus tem para dizer para a gente. Neemias, a mesma coisa. Foi Deus quem colocou no coração dele esse desejo de precisamos reconstruir os muros de Jerusalém e precisamos transformar essa sociedade que está caída, que está capenga, que está longe do Senhor, numa sociedade viva de novo, eficaz de novo, que conhece o Senhor. Para que não aconteça novamente o que aconteceu. Um povo que cai toda hora, um povo que peca toda hora. E um povo que se esquece dos mandamentos do Senhor, daquilo que Deus tem para nós. Isso me faz voltar lá no Salmo 51, no Salmo de Davi, no versículo 10. Onde Davi, depois que reconheceu o seu pecado, onde Davi, depois que confessou o seu pecado, depois que chorou o seu pecado, depois que pediu perdão pelo seu pecado, Davi ele tem uma outra atitude. No versículo 10, Davi vai dizer assim: Senhor, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Para que eu não faça de novo aquilo que eu fiz, Senhor. Para que eu não caia de novo. E eu vejo que a gente tem muito a ver com o povo de Israel. Muito. A gente cai toda hora. A gente peca muito. E como um povo que conhece o Senhor, é obrigação nossa entender a mensagem e trilhar um novo caminho. Assim como o povo de Israel fez quando leu o livro da lei. Eu concluo, irmãos, essa mensagem com vocês, nessa noite, dizendo que seja assim na nossa vida. Que o livro da lei, que a gente invista tempo em ler o livro da lei. E que ao ler o livro da lei, a gente possa entender o que estamos lendo. E a gente possa ser confrontado por esse livro e falar assim, eu sou assim. Mas eu não quero continuar assim. Eu erro, eu peco 1, 2, 3, 4, 1000, 2000 vezes no mesmo. Mas eu não quero continuar assim. Eu sei quem eu sou. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende quem nós somos. Essa confrontação. E que haja em nós essa postura de mudança. Vida nova. Compromisso com o Senhor. Senhor, eu faço agora contigo aqui um compromisso. Uma aliança. Ajuda-me, fortalece-me. Não é fácil. Mas ajuda-me. Fortalece-me. Assim como o povo de Israel fez nos tempos de Neemias. Livro aberto é livro lido, mas mais do que é livro lido, é livro explicado. Para que haja entendimento e para que haja mudança de vida, uma nova atitude. Pessoas diferentes, que reconhecem as suas falhas, que sabem dos seus erros, mas que querem viver uma vida que agrade a Deus e tão somente a Deus. Porque Ele é bom em todo o tempo. A gente não entende, às vezes, as coisas que acontecem ao nosso redor. Senhor, por que isso? Por que os bons sofrem? Senhor, por que o bom falece? Senhor, por que tanta coisa ruim, tanta maldade nesse mundo? A gente não entende, às vezes. Por isso é necessário estarmos perto do Senhor, todos os dias. E para estarmos perto do Senhor, só com a leitura da Bíblia. Não há outro caminho. É por aqui que a gente conhece a vontade dEle. É por aqui que Ele fala conosco. Amém, irmãos?